Novamente aqui com vocês, professora Liliane Guimarães, do IFTL Campos Palmas, vamos dar continuidade ao aprendizado do Revit. Vamos começar abrindo o nosso arquivo de amostra, tanto em inglês quanto em português, e vamos abrir uma planta de piso e uma vista em 3 dimensões. Bom, nós já aprendemos sobre criar níveis e vistas, nós vamos começar agora a ver várias configurações destas vistas. Existem várias configurações aqui no menu lateral em propriedades, mas o que eu quero começar com vocês é ver essa parte de visibilidade. Em visibilidade temos as configurações dos elementos que são visíveis ou não da vista. Além dessa visibilidade que nós veremos aqui, vamos ver também a visibilidade temporária, que fica aqui na barra de controle de vistas. Em inglês, essa visibilidade chama-se Visibility Graphics Override. E qual a diferença dessa visibilidade aqui e a visibilidade temporária? Bom, como o próprio nome diz, aqui é quando você quer temporariamente ocultar, esconder ou isolar algum elemento. E aqui não, aqui é quando você realmente quer esconder um determinado gráfico, um determinado elemento do seu desenho, da sua vista. Vamos voltar aqui para o Revit em português. Para você entrar nesse comando, basta você clicar aqui em editar, abre o quadro de visibilidade e sobreposição de gráficos, ou você pode também ativar com as letras VG, significa visibilidade de gráficos, ou também com as letras VV. Este quadro apresenta para a gente 5 abas: categorias de modelo, de anotação, de modelo analítico, importadas e filtros. Então vamos ver primeiro esses dois aqui, que é o que mais interessa. Em categorias de modelo, a gente tem aqui os elementos que são da modelagem. E de anotação são aquelas cotas, níveis. Em categorias de modelo, a gente tem aqui, ó, todos os elementos que estão aqui ativos são os que estão sendo exibidos nesta vista. Aqui a gente está com a vista em 3D. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, a gente está vendo as colunas e as linhas ocultas das colunas também. Estamos vendo as escadas, e aí todos os elementos aqui internos das escadas. Estamos vendo aqui paredes, todos os elementos aqui das nossas paredes. Se eu por acaso clicar aqui e aplicar, vou colocar aqui para vocês verem. Vejam que as paredes sumiram do meu desenho em 3 dimensões. Todas as paredes, as janelas continuam aqui. Voltando aqui ao gráfico, se eu ligar, novamente aqui minhas paredes, colocar OK, elas voltam a aparecer na minha vista. E estes elementos de anotação, vamos ver aqui na vista Level 1, que vai ficar mais fácil. Aqui nós temos vários elementos de anotação, por exemplo, as cotas. Se eu vir aqui em VV e ver aqui em categoria de anotação, vocês vão ver que as cotas estão ativas nessa minha vista. Se eu clicar aqui e tirar as cotas, vou colocar OK. Vejam que as cotas sumiram. Na verdade, elas não sumiram, elas estão ocultas dessa minha vista. Mas é só eu voltar ao meu comando de visibilidade de gráficos em categoria de anotação e ligar novamente as minhas cotas, que elas vão reaparecer aqui no meu desenho. Existe outra possibilidade de eu ocultar estes elementos. Se eu clicar aqui num elemento como este, por exemplo, cotas, selecionei a minha cota, venho com o botão direito e coloco aqui, ó, ocultar na vista, elementos ou categoria. O que é isso? Se eu clicar em elementos, ele vai ocultar esta minha cota, não todas as cotas da minha vista. E se eu clicar em categoria, é a mesma coisa que aquele comando de visibilidade de gráficos, em que eu posso ocultar todas as cotas. Deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona. Clicar em elementos, pronto, apenas essa cota aqui está oculta. Eu posso também usar a letra de atalho, deixa eu dar Ctrl Z aqui, clicar no meu elemento que eu quero esconder e digitar EH. Vejam que aquela outra cota ficou preservada. Mas se eu quiser ocultar toda a categoria, por exemplo, eu vou ocultar aqui essa linha de corte. Eu venho com o botão direito, sobre o elemento que eu desejo ocultar, venho aqui ocultar na vista categoria. Ou, deixa eu dar Ctrl Z aqui para mostrar para vocês, eu posso também utilizar as teclas de atalho VH. Pronto, as duas linhas indicativas do corte agora estão ocultas nessa vista. E como eu faço aqui para desocultar? Como eu faço para aparecer novamente? Uma possibilidade é você voltar no comando de visibilidade de gráficos, VV. Em categoria de anotação, você tem aqui, ó, cortes. E aí você liga os cortes novamente. Ok, os cortes reapareceram. Posso fazer a mesma coisa com aquelas cotas aqui que eu tinha ocultado? Se eu vier aqui no comando VV e em categoria de anotação vir aqui em cotas, olha, mas as cotas estão ativas. Mas por que lá não está aparecendo? Porque eu ocultei o elemento e não a categoria. Nesse caso, não tem como utilizar esse comando de visibilidade de gráficos. E como é que eu vou fazer agora para desocultar esta cota?
Aí você tem que vir aqui neste menu, que é a barra de controle de vistas, e clicar em revelar elementos ocultos, onde tem essa lupinha aqui. Quando você clica, a área de trabalho fica com a borda vermelha. Aqui fica escrito revelar elementos ocultos e aqui aparecem todos os elementos que você tinha ocultado naquela vista. Tá aqui, ó, em vermelho, bem destacado. O restante fica esmaecido. Você clica aqui nessa cota, vem com o botão direito e coloca aqui exibir na vista elementos, ou você pode fazer pelas teclas de atalho EU. Pronto, esses elementos voltam a ser exibidos na vista. Clica na lupa de novo, pronto, a cota agora está aparecendo. No Revit em inglês, vamos ver aqui, é a mesma coisa. Se eu quiser ocultar um elemento, eu posso vir com o botão direito, clicar aqui em Hide in View, Elements, ou eu posso digitar as letras EH. Se eu quiser ocultar uma categoria, eu posso vir aqui, clicar um elemento desta categoria, clicar com o botão direito, clicar aqui em Hide in View e Category, ou eu posso digitar VH. Para desocultar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar aqui na lupa, em Review Hiding Elements, aquele mesmo quadro vermelho de revelar elementos ocultos. O elemento, eu devo clicar nele, eu posso com o botão direito, aqui em Hide in View, clicar em Elements, ou com as teclas EU. E no caso da categoria, eu posso clicar aqui na categoria com o botão direito Unhide in View Category, ou eu posso desocultar com as teclas de atalho VU. Eu vou desligar novamente. E para controlar a visibilidade, no caso de categorias, não de elementos em si, eu posso ativar com as letras VG ou VV, para abrir o quadro com todas as categorias. Estes são comandos de ocultar e revelar elementos e categorias definitivamente na vista, ou seja, na impressão sairá desta forma, oculto, mas algumas vezes a gente precisa ocultar algum elemento apenas de forma temporária, para executar algum comando. Então, por exemplo, se esse meu eixo aqui estiver atrapalhando algum comando que eu desejo fazer e eu quero ocultá-lo, mas de forma temporária. Ou seja, ocultar só por um determinado momento, enquanto eu executo o comando. Eu posso digitar HH, que significa ocultar elemento de forma temporária. Veja que abre aqui, na minha área de trabalho, um quadro azul com o nome Temporary Hide Isolate, ou seja, esconder temporário ou isolar temporário. Dessa forma, eu já posso executar o comando que eu preciso e para sair do modo temporário, eu digito HR, que significa resetar o modo de ocultar ou isolar temporário. Este comando também está aqui, nesse símbolo com um óculosinho, Temporary Hide Isolate. Se você clicar aqui, ele aparece a opção Hide Element. E aqui também você tem Reset Temporary Hide Isolate, ou seja, resetar, né, o isolar ou esconder temporário. Agora, se eu quisesse ocultar todos os meus eixos, não era só esse eixo aqui que estava me atrapalhando, mas todos eu quero momentaneamente tirar para fazer alguns comandos aqui com algumas paredes, algumas janelas, e neste momento estaria me atrapalhando. O que é que eu faço? Seleciono qualquer eixo e aí eu digito HC, que aí significa Hide Category, vai esconder toda a minha categoria. Para restaurar, sair do modo temporário, é a mesma coisa, HR. Da mesma forma, você pode esconder a categoria aqui em Hide Category e restaurar aqui, Reset Temporary Hide Isolate. E da mesma forma que eu tenho como esconder temporariamente um determinado elemento, eu tenho também como isolar. Então, digamos que eu quero fazer algum comando apenas com um elemento, com uma parede, com a escada, com um elemento da minha vista. Então, seleciono aquele elemento, digamos que eu queira selecionar este mobiliário aqui. Vou usar Tab para selecionar esse sofá. E aí vou digitar aqui, HI. HI significa isolar este meu elemento. Agora eu posso trabalhar com esse meu sofá, isolado de todos os outros elementos da minha vista. Para restaurar é a mesma coisa, HR. Novamente, para isolar este elemento, você poderia isolar aqui, Isolate Element, e aqui resetar. Ah, mas digamos que não era só um elemento, eu quero isolar todas as minhas janelas. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, essa janela, e eu quero isolar todas, que eu quero mexer agora com as janelas do meu projeto. Eu vou, então, utilizar o comando IC, que é isolar a categoria. Veja que todas as janelas foram isoladas. Para restaurar, a mesma coisa, HR. Da mesma forma, você poderia isolar aqui a categoria e aqui resetar.
Vejam que esse menu só fica disponível se eu tiver selecionado algum objeto, assim como alguns comandos dentro dele. Se eu clicar aqui em um determinado objeto, ele vai aparecer agora isolar ou esconder o elemento ou a categoria. Quando eu ativo qualquer um desses comandos, também fica disponível aqui para mim Apply Hide Isolate to View e o Reset. Ou seja, o Reset só aparece quando eu estou no modo temporário, e aplicar o esconder ou isolar para a vista é pegar essa forma de visualização que eu tenho aqui sem os elementos, com os elementos ocultos, e aplicar definitivamente para a minha vista. No Revit, em português, é a mesma coisa. Se eu desejo ocultar um elemento, é HH. Para restaurar, é HR. Se eu desejo ocultar toda uma categoria de forma temporária, é HC. Veja que abre aqui o quadro de ocultar e isolar temporário. Para restaurar, é HR. Se eu desejo isolar um determinado elemento, é o comando HI. Para restaurar é HR. Se eu desejo isolar toda uma categoria, é IC. Para restaurar é HR. E da mesma forma, no menu aqui na minha barra de controle de vista, se eu selecionar um objeto, eu tenho aqui a opção de isolar categoria ou ocultar categoria, isolar elemento ou ocultar elemento. Se eu tiver com o modo ocultar e isolar temporário ativo, eu tenho a possibilidade aqui de reinicializar, ocultar e isolar temporário ou resetar. E tenho também aqui aplicar ocultar e isolar para a vista, que significa esse meu modo temporário aplicado definitivamente para a minha vista. Resumindo, os comandos de visibilidade que nós temos podem ser fixos na vista ou temporários. Dentre os fixos, nós temos EH para ocultar elemento, VH para ocultar categoria, EU para reexibir o elemento e VU para reexibir categoria. Veja que para elemento é sempre com a letra E, para categoria é sempre a letra V. Para ocultar é sempre H, de hide, e para reexibir é sempre U, de unhide. Para controlar toda essa visibilidade, só relativo a categorias, não aos elementos, nós podemos utilizar VG ou VV. Para os temporários, nós temos HH para ocultar o elemento, HC para ocultar a categoria. Temos também comandos de isolar, né? Isolar elemento é HI, e IC para isolar categoria. Para restaurar esse modo temporário é HR, ou seja, sair do modo temporário. Vejam que, quanto aos comandos de ocultar temporário, nós temos quase sempre a letra H, de hide, para ocultar, e a letra I para isolar. E o comando restaurar é o único que tem a letra R dentre todos estes. São comandos muito úteis no Revit e vocês vão ver que com o tempo vocês vão se acostumar com todos esses atalhos. Por hoje já tá bom, e até a próxima aula, quando a gente vai conhecer mais configurações de vistas. Até lá!